Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, pessoal, hoje eu vou comentar aqui sobre um debate que eu estava vendo ontem, foi exibido pelo canal Hit TV, canal lá do R.R. Soares, e o debate era no programa Vejam Só. Eles estavam debatendo ali sobre o Ministério Pastoral Feminino. Por incrível que pareça, tinham duas mulheres. Uma era pastora de um ministério tipo comunidade, e a outra era uma mulher de pastor de uma igreja presbiteriana do Brasil. A mulher do pastor, ela é contra o ministério pastoral feminino, porque a igreja presbiteriana do Brasil, pelo menos, ela não tem como prática, né, na sua liturgia, a formação de pastoras. Mas nem por isso a mulher está vetada a exercer certas funções, como pregar o evangelho ou fazer outras coisas que possam assim auxiliar os demais irmãos, auxiliar a irmandade dentro da igreja. Eu notei que a pastora parece que não entendeu isso, que o foco ali estava nos textos que são amplamente discutidos, que são os textos escritos pelo apóstolo Paulo, que dizem que a mulher deve permanecer em silêncio, que não deve estar acima do homem e não deve exercer certas funções litúrgicas dentro da igreja. Mas, como eu já falei, isso não impede que ela pregue o evangelho, porque o evangelho, o ide, pregar o evangelho a toda criatura, não está restrito a ninguém. Isso todos, seja homem, mulher, criança, jovem, idoso, estão abertos a exercer essa função do ide, de pregar o evangelho. Com relação a exercer autoridade, a estar à frente do ministério, a estar administrando uma igreja, seja ela de forma espiritual. E eu notei, pessoal, a grande confusão que é feita em relação a esses textos. De um lado está aqueles que são adeptos à literalidade do texto, deixando de lado os avanços que a mulher hoje conseguiu alcançar na área do trabalho, na área dos estudos, na área da liturgia e do ensino também. Hoje a média de professoras dentro das grandes universidades e nas escolas também públicas do estado e município é de longe muito mais amplo do que o de homens. Isto é óbvio, isso é um fato. Nós não podemos fugir. O que fazer com relação a estes textos que parece assim trazer um viés de mandamento? Paulo parece que chega a dizer que é um mandamento, isso não vem da parte dele mesmo, mas do Senhor. Como fazer com relação a esses textos? Deve-se ignorar as mulheres que exercem a função do ministério pastoral, que isso já vem ao longo de décadas. Até mesmo a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela foi fundada por uma mulher, Ellen Seymour McPherson, se eu não me engano. Ela foi uma das fundadoras, ou a principal fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. E hoje nós temos aí várias pastoras, missionárias e apóstolas até, que exercem o cargo pastoral. E algumas delas nem ao mesmo são casadas. Eu tenho pelo menos minhas dúvidas com relação a isso. Aí eu volto. O que fazer com essas dezenas de anos que já existe essa função e a mulher exerce esse ministério? Elas devem enterrar tudo isso, devem repudiar. E essas pessoas que foram alcançadas por essas mulheres? É claro que eu estou falando isso tudo dentro do contexto bíblico, dentro da cosmovisão daquele que é cristão, daquele que professa a fé. Quem está de fora estou um pouco se lixando. Eu estou por dentro das coisas porque eu estudo a religião, eu estudo as denominações, esses movimentos. E a questão é essa: será que se deve entender os textos literalmente ou dentro da sua cultura? Com relação ao debate, esse debate foi um dos mais engraçados que eu já vi no programa Vejam Só. Porque ali estavam duas mulheres debatendo, uma pastora, a outra não, e sobre o ministério pastoral feminino. O debate foi tão acirrado que a pastora, embora tivesse
uma maior facilidade em se expressar, em trazer as palavras. Ela, em vários momentos, ela ficou nitidamente nervosa. A gente via aquele rubor, né, na face dela, ela ficava vermelha, né, ficava irritada. E em contrapartida, a outra mulher do pastor, ela foi um pouco mais calma, entre aspas, que chamou muito minha atenção também, que ela é repórter, ela tem a formação jornalística e não sabia se expressar direito, trazer as palavras. Ela gaguejava muito e se perdia em alguns momentos, ficava olhando o tablet ali, parece que alguém estava passando algumas informações via e-mail para ela, pelo menos era essa a impressão que eu sentia ao ver ela ali, toda hora olhando, ao fazer perguntas ou ao mesmo tempo responder as perguntas feitas a ela pela pastora. E foi um dos debates mais acirrados assim que a gente vê quanto é confuso o livro, a Bíblia. É muito confuso. As pessoas não conseguem se entender entre elas mesmas, embora digam seguir o mesmo caminho, seguir a mesma fé, andar nos mesmos preceitos, e elas não conseguem se entender. Só faltava ali sair no braço, literalmente. Então esse foi o meu parecer com relação a esse debate do programa Vejam Só. Embora eu tenha assistido, eu não consegui gravar. Infelizmente, eu fiquei assim, eu vi no site deles o debate qual ia ser, mas eu fiquei na dúvida, para pensar, acho que não vai valer a pena gravar. E eu estava redondamente enganado. Eu devia ter gravado, porque foi muito curioso. E a minha opinião pessoal é a seguinte: dadas as circunstâncias, aos fatores da evolução, digamos assim, cultural e dos avanços que a mulher vem conquistando a cada momento, nós não podemos desqualificá-la. Antigamente a mulher era vista simplesmente como um recipiente, uma incubadora, onde o homúnculo, que é o pequeno homem, iria ser formado em seu ventre para gerar assim um homem. Se nascesse uma mulher, havia aquelas culturas que pensavam que a mulher era um homem com defeito, um absurdo. Então, a gente não pode desqualificar a mulher ainda mais hoje. E se você for em qualquer igrejinha de periferia, em qualquer igrejinha mais simples, principalmente nos dias de semana, à tarde, onde tem aqueles cultos, você vai adentrar nessas igrejas, ou mesmo passar na porta, você vai olhar lá dentro, o que mais vai ter são mulheres. Os homens é a grande minoria, nesses dias de semana principalmente, em cultos ditos de oração, os homens são a minoria. E as mulheres sempre estão lá à frente, pregando, trazendo uma palavra, e essa coisa toda, dentro desse contexto cristão. A mulher não deve ser deixada de lado quanto a isso. É claro que a gente precisa fazer uma visão aí mais refinada disso, e até hoje mesmo a crítica textual traz aí várias informações com relação a isso, inclusive de nome de pessoas que a gente até pensa que de repente é homem, mas eram mulheres. Tudo leva a crer nisso, tá bom? E para quem assistiu o programa de ontem, vejam só, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Afinal de contas, quem estava com a razão ali? A pastora, que delega, né, os textos de Paulo ao contexto cultural vigente da época, e hoje para ela as coisas são diferentes, ou a mulher do pastor estava correta em afirmar que a Bíblia deve ser aceita em sua literalidade, porque ali era um mandamento divino, e sendo um mandamento divino, ele não deve ser deixado de lado, ele deve ser respeitado. Então deixem aí as suas opiniões, seus comentários, gostaria muito de ler o que vocês pensam sobre isso. Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau.